Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi e os seus homens chegaram a Ciceleg ao terceiro dia. Os amalecitas haviam feito uma incursão no Neguebe e em Ciceleg. Devastaram Ciceleg e a incendiaram. Fizeram prisioneiras as mulheres que ali se achavam, pequenas e grandes. Não mataram ninguém, mas as levaram consigo e continuaram o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, viram que ela fora incendiada e que as suas mulheres e os seus filhos e filhas tinham sido capturados. Então Davi e a tropa que estava com ele prorromperam em gritos e choraram até não terem mais força para chorar. As duas mulheres de Davi tinham sido capturadas, Aquinoã de Jezrael e Abigail, a que fora mulher de Nabal de Carmel. Davi estava em profunda amargura, porque a tropa falava em apedrejá-lo. Com efeito, a tropa estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi encontrou ânimo em Yahvé, seu Deus. Disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: Rogo-te, traze-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou Yahvé e lhe disse: Perseguirei esse bando? Alcançá-los-ei? A resposta foi: persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os teus. Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor. Davi continuou a perseguição com 400 homens, mas 200 ficaram porque estavam muito cansados para atravessar a torrente de Besor. Encontraram um egípcio no campo e o pegaram para levá-lo a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não comera nem bebera nada. Davi lhe perguntou: A quem pertences e de onde és? Ele respondeu: Eu sou egípcio, escravo de um amalecita. Meu senhor me abandonou porque adoeci faz hoje 3 dias. Fizemos uma incursão contra o Neguebe dos Cereteus, e o de Judá e o Neguebe de Calebe, e incendiamos Ciceleg. Perguntou-lhe Davi: Poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele respondeu: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te guiarei até esse bando. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 jovens que fugiram em camelos. Davi recuperou tudo que os amalecitas tinham carregado. Davi recuperou também suas 2 mulheres. Não faltava ninguém, pequenos e grandes, filhos e filhas, nem nada do despojo, nem de tudo o que haviam saqueado. Davi recuperou tudo. Davi tomou todo o gado miúdo. Quanto ao gado graúdo, foi encaminhado à frente desse rebanho e disseram: Eis o despojo de Davi. Davi chegou junto dos 200 homens que, de tão cansados, não o puderam seguir e tinham ficado na torrente de Besor, saíram ao encontro de Davi e da tropa que o acompanhava. Davi se aproximou com a tropa e o saudou. Todos os malvados e vadios que havia entre os que tinham acompanhado Davi disseram: Visto que eles não marcharam comigo, nada dos despojos que salvamos lhes deve ser dado, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. Porém Davi disse: Não, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. Ele nos protegeu e entregou nas mãos o bando que veio contra nós. Quem vos ouviria nesse assunto? Porque a parte do que desceu ao combate é a parte do que ficou com as bagagens. Faça-se a divisão equitativamente. E a partir desse dia foi um estatuto e uma norma para Israel
que persistem até o dia de hoje. Chegando a Ciceleg, Davi enviou partes de despojo aos anciãos de Judá, seus próximos, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé, aos de Betul, aos de Ramá do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sefamote, aos de Estemo, aos de Racal, aos da cidade de Jerameel, aos das cidades dos Quenitas e aos de Orma, aos de Bor-Assã, aos de Atar, aos de Hebron e a todos os lugares onde tinham passado Davi e seus homens. 3 dias Davi chegou em Ciceleg depois que deixou Aquis. Encontraram um egípcio enfermo há 3 dias. Eu posso dizer que esses 3 dias é uma boa referência a Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Capítulo 31. Entretanto, os filisteus atacaram Israel, e os homens de Israel fugiram, perseguidos por eles, e caíram feridos de morte no monte Gilboé. Os filisteus fizeram o cerco a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquisua, filhos de Saul. Todo o peso do combate se concentrou sobre Saul. Os atiradores, homens armados de arco, o descobriram e ele tremeu fortemente à vista dos atiradores. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e traspassa-me, para que não venham esses incircuncisos a escarnecerem de mim. Mas o seu escudeiro não quis obedecer-lhe, pois tinha muito medo. Então Saul tomou sua espada e lançou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, também o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram juntos naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os homens de Israel, que estavam do outro lado do vale, e os que estavam na outra margem do Jordão, viram que os israelitas tinham fugido e que Saul e os seus filhos haviam perecido, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e se estabeleceram ali. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar as vítimas, acharam Saul e os seus 3 filhos que jaziam no monte Gilboé. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram-no das suas armas, e os enviaram à redondeza pelo território dos filisteus para anunciar a notícia em seus templos e ao povo. Depuseram suas armas no templo de Astarte e fixaram o seu cadáver no muro de Betsã. Assim que os habitantes de Jabes de Galaade souberam o que os filisteus tinham feito com Saul, todos os valentes se puseram a caminho e, depois de terem andado a noite toda, retiraram do muro de Betsã os corpos de Saul e dos seus filhos. Voltando a Jabes, aí eles os queimaram. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Davi disse lá atrás: não façamos mal a Saul. Ou ele morre em batalha, ou Deus, no momento oportuno, se encarrega de Saul. Mas o que aconteceu foi que Saul se atirou sobre a espada do seu escudeiro. Mas, por um lado, houve a profecia de Davi. Saul morre em batalha. Ele estava numa batalha, mas ele não estava batalhando. E o que Saul fez? Ele tirou a sua própria vida. Que os circuncisos filisteus não venham contra mim, não venham depois a zombar de mim. Não quero isso. Então ele preferiu se matar. Mas o que Davi disse está praticamente correto.